Olá, eu sou a professora Laura Alves e vou apresentar hoje uma mini aula sobre o tema Inteligência Artificial para aprimorar as atividades no setor público. Essa é uma proposta que faz parte do eixo Governo e Transformação Digital. Hoje vamos ver alguns tópicos relevantes, os conceitos fundamentais, eu vou trazer alguns exemplos de aplicações, nós vamos discutir também sobre ética e responsabilidade, trago então a conclusão e, por fim, as referências utilizadas. O objetivo, então, dessa mini aula é demonstrar como a IA pode ser utilizada para tornar as atividades mais eficazes, mais transparentes e orientadas por dados no setor público. Primeiramente, vou trazer alguns conceitos fundamentais. O que seria a inteligência artificial? Na bibliografia específica, ainda não há um consenso, mas podemos extrair dentro dessas informações que inteligência artificial seriam sistemas que aprendem e tomam decisões. Então, dentro desse grande contexto, né, de inteligência artificial, que vai aprender, então não basta ser apenas um sistema, mas ele vai ter algum grau de aprendizado envolvido, nós temos um subtópico, né, um subtema, aliás, além de tudo, inteligência artificial é uma sub-área da ciência da computação. Então, dentro da inteligência artificial, temos uma outra sub-área chamada de machine learning, ou aprendizado de máquina. Essa sub-área, especificamente, trata de algoritmos, né, de sistemas que aprendem com dados. Então, aquilo que aprende com dado, especificamente, está dentro do machine learning. E ainda assim, dentro do machine learning, dentro da IA, a gente tem o deep learning. Essa expressão, deep learning, ou aprendizado profundo, diz respeito ao uso de algoritmos com redes neurais que vão reconhecer padrões complexos dentro desses dados, né, uma vez que eles traduzem aqui aquilo que os dados têm de informação. Então, com isso, entra aqui dentro, nesse trecho, a Big Data, né, o conceito de um grande volume de dados que hoje temos, que vem de diferentes dispositivos, sistemas, e que foi responsável, né, por permitir, então, o maior desenvolvimento dessas ferramentas, uma vez que temos mais dados disponíveis. E dentro da área de Big Data, nós temos a grande área de ciência de dados, que é o Data Science, que é uma grande área que também estuda, prepara esses dados, né, deixam eles limpos à disposição para serem processados, além de todo um cuidado estatístico e de tratamento. Quais são, então, os benefícios, né? Por que eu posso entender que essa aplicação da IA no contexto do setor público pode ser vantajosa? Uma dos pilares, né, uma das possibilidades de utilização, de aplicação da IA, é para redução de tarefas repetitivas. Tarefas essas que podem ser, pelo menos parcialmente automatizadas. Por exemplo, analisar um grande volume de documentos, analisar planilhas, tentar extrair informações de um grande volume de dados, por exemplo. Por exemplo, aqui nós temos uma ilustração que mostra que antes da IA, nós tínhamos aqui uma pilha de papel, uma demonstração de tabelas, e com a IA a gente pode fazer uso, por exemplo, de relatórios automáticos, né, que conforme há uma nova inserção de dados, esses relatórios apresentam essas informações de maneira visual e clara. Além disso, é possível fazer o uso de ferramentas para geração de relatórios, geração de resumos, ao invés de, né, ao invés de fazer isso somente manualmente. É possível buscar por erros e inconsistências em registros e, acima de tudo, o objetivo aqui é desenvolver ferramentas que possam dar apoio a decisões baseadas, então, em evidências. Existem hoje algumas aplicações que estão já em operação ou em desenvolvimento no setor público. Eu trouxe aqui um recorte, como ferramentas para atendimento automatizado, que fazem uso, por exemplo, de chatbots ou de robôs, né, dos quais fazem uma conversa amigável, e assistentes virtuais, também para análise de dados, como, por exemplo, a previsão de surtos de doenças, a previsão de fraudes, para gestão regulatória, como, por exemplo, para priorização de inspeções e análises técnicas, né, faça alguma análise de documental para estabelecer prioridade em fiscalização, por exemplo, e para eficiência interna mesmo, desde recursos simples, como a sumarização de textos, até a classificação de alguns documentos, né, podem ser aplicados. Ferramentas que nós temos que estão em operação e que vocês podem, por exemplo, ter contato sendo servidores federais, nós temos o chatbot de atendimento na ferramenta SoulGov. Essa é uma ferramenta que já
tem esse chat que fica em operação, que está em operação, no auxílio a tirar dúvidas dos servidores. Também temos o chatbot de atendimento na ferramenta GovBR, em suas diferentes subplataformas, que tem como objetivo auxiliar o cidadão nas suas dúvidas. Também temos modelos de previsão de surtos epidemiológicos, como eu falei anteriormente, né, esses sistemas já estão em operação, e também sistemas de classificação automática de documentos pela Anvisa, né. Essas são algumas das ferramentas que, de fato, já estão em operação. Mas pensando, aqui nós temos ferramentas que estão separadas em chatbots, ou ferramentas de análise de dados epidemiológicos, ou até mesmo de leitura de documentos, como PDFs. Mas, de um modo geral, podemos adotar até mesmo ferramentas simples, como utilizar a transcrição de reuniões, que por vezes são realizadas, por exemplo, na plataforma Microsoft Teams. Podemos utilizar dessa transcrição para conseguir extrair resumos e fazer relatórios executivos de reuniões. Isso é uma ferramenta genérica, né, mas que pode auxiliar bastante na elaboração desses documentos, se assim a privacidade dos dados e da informação que está sendo consumida nessa reunião permitir. Então, basicamente, nós temos algumas etapas principais, em que é essencial, no contexto da IA, nós temos bases de dados. Essas bases de dados vão servir, então, como treinamento dessas IAs, né, como base das IAs, que irão gerar, por exemplo, como relatórios e que irão apoiar as decisões baseadas em dados. É essencial que a gente se preocupe, além do uso da aplicação das ferramentas, que a gente tenha um uso muito responsável da IA no que diz respeito à ética. Dentre esses elementos que são de preocupação, desde a transparência e explicabilidade dos algoritmos, né? Então, não apenas confiar cegamente na resposta que uma IA te dá, mas buscar por ferramentas que explicam de que maneira ela chegou àquela conclusão. Buscar também pela redução de vieses e de discriminação, ou seja, vieses é aquela interferência, né, que por vezes podem estar até nos dados insuficientes ou dados mal selecionados do treinamento da IA, e que podem reproduzir discriminações que existem no mundo real e que não há necessidade de uma ferramenta reproduzir. Há uma grande preocupação também de conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e demais diretrizes éticas que foram estabelecidas pelo governo digital. É muito importante ter essa preocupação no uso desses dados que estão sendo inseridos em ferramentas. E, por fim, o respeito, acima de tudo, à privacidade desses dados, que estão contidos aqui na LGPD. Existem algumas ferramentas que estão disponíveis, foram disponibilizadas pelo MGI, Ministério da Gestão e Inovação, 2025, que tratam do uso, por exemplo, de uma cartilha inicial sobre a generativa, que apresenta alguns conceitos sobre a generativa, do que elas podem ser, como elas podem produzir, né, textos, vídeos, quais ferramentas existem, o que tem por trás disso. E também temos um guia de prompt para auxiliar no uso de ferramentas como modelos de linguagem e as suas preocupações ali no contexto de privacidade e responsabilidade ética para o uso dessas ferramentas. É importante ressaltar que, independente da ferramenta que possua IA, nenhuma dessas ferramentas deve ser usada de forma desassistida, ou seja, todo o resultado dessas ferramentas devem ser reavaliados por um responsável, por uma pessoa que detém conhecimento técnico para analisar se aquilo está correto ou não, sendo então a revisão humana e a responsabilidade totalmente indispensáveis no uso de ferramentas de IA. Por fim, o objetivo aqui é então a gente repensar a inovação pública de uma maneira que ela possua um propósito, né? Que a IA não é uma substituta, ela é uma aliada no trabalho para aumentar a sua eficácia, e deve aumentar também, ampliar a eficiência e a qualidade das políticas públicas desenvolvidas com decisões baseadas em dados. Exige, então, a capacitação contínua, né, e o uso ético por parte dos servidores, sendo, então, a IA mais eficaz quando usada com um propósito público e, principalmente, com responsabilidade social. Ficam aqui, então, as referências bibliográficas que foram utilizadas para essa apresentação. E segue aqui o meu contato, fico à disposição caso haja alguma dúvida.
Muito obrigada.